Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Jesus Mais. Pessoal, nesse quadro nós estamos falando sobre viver com propósito. Nós vivemos uma época em que nós estamos buscando incessantemente por realizações pessoais, não é mesmo? Só que para quem vive de propósito, quem vive com intencionalidade, entende que buscar o reino de Deus é uma prioridade. Pessoal, e mais uma vez nós estamos aqui com o pastor Davi Moraes. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. É sempre uma alegria a gente receber o senhor aqui. E pode ficar à vontade para explicar para a gente direitinho sobre essa prioridade, a busca do reino como prioridade no nosso propósito. Primeiramente, muito obrigado aí por mais uma vez participar desse quadro. A você que tem nos acompanhado também, muito obrigado por fazer parte desse projeto também. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre isso, né? Sobre o que devemos priorizar, porque quem vive de propósito precisa priorizar algo, né? E o texto bíblico é um texto bastante conhecido, inclusive está em Mateus capítulo de número 6, verso de número 33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Nós vivemos uma época onde nós estamos vendo cada vez mais as pessoas viverem em busca de realizações próprias, de conquistas, daquilo que você quer alcançar e que você precisa e almeja alcançar, né? E em virtude disso, nós temos sacrificado muitas coisas. E temos esquecido principalmente de viver o nosso propósito. Hoje, mais importante do que viver o propósito é ter conquistas, né? Mais importante do que viver o propósito é ter dinheiro, fama, né? E nós precisamos entender que nós precisamos viver em busca da fama. O texto é conhecido, você provavelmente que está assistindo já ouviu alguma ministração, um devocional ou alguma reflexão nesse texto. É um texto que está situado no Evangelho segundo escreveu Mateus e dentro do Sermão da Montanha, que eu costumo falar que é o sermão que revela as características, o caráter de quem é do reino de Deus, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele está, na realidade, no contexto desse texto bíblico, ele está nos ensinando. Primeiramente, ele está nos falando nos versículos anteriores para não vivermos preocupados, né? E nós vivemos hoje uma geração com excesso de preocupação. E excesso de preocupação gera ansiedade. Que é considerado o mal do século, podemos dizer assim, né? A OMS fala que essa é uma das doenças mais comuns hoje em dia, que é a ansiedade, ou seja, o excesso de preocupação com o futuro principalmente, né? Jesus começa esse texto fazendo perguntas. Não fiquem se perguntando o que haveremos de comer, o que haveremos de vestir. E aí ele justamente traz à tona isso. Não, quem se preocupa com isso é quem não tem um Deus que provê. Quem se preocupa com isso é quem não tem um Deus que cuida. Quem se preocupa com isso é quem não vive apenas para este mundo, vive apenas para essas coisas e acha que ele precisa conquistar, ele precisa correr atrás, ele precisa alcançar aquilo que de alguma forma vai satisfazer a sua felicidade ou o seu ego naquele momento. Jesus, na realidade, está trazendo uma advertência para nós, né? Para não nos preocuparmos com o futuro. E cá entre nós, né? Quem nunca se preocupou com o futuro? Sim, todo né? mundo tem as suas preocupações. Todo mundo. Eu me lembro muito bem que quando mais novo, bem mais novo, na fase final ali da adolescência, por diversas vezes eu tive algumas crises de ansiedade, não nada muito tão complexo assim, mas eu me lembro que por vezes eu tinha que ir para frente aqui do lago lá do Pontão, ficar lá sentado para acalmar um pouco. Era relaxante ficar lá na frente e acalmar um pouquinho devido a essas preocupações. E eu ia para lá e me acalmava, relaxava e aí voltava à realidade. Todos nós vivemos a preocupação. O problema é quando essa preocupação ela se domina e acaba assumindo o primeiro lugar. E aí é onde vem o texto bíblico.
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se a ansiedade estiver em primeiro lugar, se a preocupação estiver em primeiro lugar, nós deixaremos de confiar em um Deus que provê, que cuida, que nos guarda, que nos protege e ficaremos à mercê da nossa própria maneira de viver, da nossa própria maneira que nós estaremos para alcançar aquilo que almejamos. Uhum. Então, o Senhor Jesus Cristo fala, ó, parem de se preocupar e coloquem em primeiro lugar, ou seja, acima das suas preocupações, acima das suas angústias futuras, aquilo que é o reino de Deus. Então, nós devemos priorizar. E para viver de propósito, nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade. Jesus não está falando isso à toa. Uhum. Né? Jesus prioriza, e tem diversas passagens bíblicas ao longo dos evangelhos em que Jesus está priorizando a sua missão e o seu propósito. Quando uma vez os discípulos viraram para ele e falaram, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão lá fora. E aí ele mesmo vai lá e fala, não, mas todos aqui são meus irmãos, são minha família. Uhum. Ele está querendo dizer o seguinte, eu estou cuidando do reino de Deus, a minha prioridade é cuidar do reino de Deus. Isso não significa que ele deixava de lado a família dele, afinal de contas, no ato de morte dele, ele vira para João, o discípulo que está ao pé da cruz, e fala, essa agora é sua mãe, e vira para a mãe dele e fala, esse agora é o seu filho. Uhum. Mas ele sabia que aquele era o momento dele priorizar o reino de Deus. Uhum. E Jesus não estava preocupado com o que ele haveria de comer, de vestir, de se alimentar, até porque quando ele dispensa os discípulos para sua missão, ele fala, ó, não se preocupem. Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, onde vocês vão pousar, levem apenas uma garrafa de água e caminhem. Uhum. É interessante a gente ver que Jesus ele sabia exatamente separar, né? Porque uma hora nós vemos Jesus falar com a sua mãe e chamá-la de mãe. Outra hora nós vemos ele falando, ó, mulher. Então, quando ele fala mulher, ele deixa muito claro, muito explícito que aquele momento, principalmente ali no casamento em Caná, aquele momento não era um momento de ser exposto, digamos assim. Mas ali dá pra gente entender que ele está falando sobre algo do reino, uma prioridade para ele. Em outros momentos nós vemos Jesus chamando a mãe dele de mãe e mostrando, nos ensinando a forma correta de separar também o que é prioridade, o que é terreno. Isso, exatamente. De fato é isso. E aí, ter essa maturidade não é algo fácil, né? A gente não pode dizer para você que é tranquilo. Não, mas a gente precisa ter esse posicionamento. Uma hora ele tratava ela como mãe, outra hora ele tratava ela como uma mulher no sentido de não é porque você é minha mãe que você pode pedir o que quiser ou fazer o que quiser. Não, né? Aqui é reino de Deus e aqui todos nós somos iguais nesse aspecto. Não há um preferencialismo. E o Senhor Jesus Cristo sabia fazer isso. Então, Jesus ele deixa uma ordem para nós. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E aí vai uma pergunta para você que está nos assistindo. O que você tem priorizado? Quais têm sido as suas prioridades? E o que as suas preocupações têm feito você, quem sabe, priorizar ou deixar de priorizar aquilo que deve ser priorizado? Talvez você está se preocupando demais, está vivendo angustiado demais com o seu futuro, talvez ansioso para que as coisas aconteçam ao seu modo, quando na realidade o nosso Senhor Jesus Cristo está falando para mim, para você, para nós, que nós devemos priorizar o reino de Deus. E quando nós priorizamos o reino de Deus, o Senhor vai cuidar de tudo que nós precisamos, né? E aí, o texto bíblico, e aí de vez em quando a gente usa uma versão um pouco diferente, né? E todas essas coisas lhe serão dadas. E aí tem gente que fala todas as demais coisas. Não, todas essas coisas. Que coisas? As coisas que nos preocupam. As coisas que nos tiram do foco, né? Porque o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. O Senhor Jesus Cristo está falando justamente em remeter a isso. Então, as nossas preocupações não vão fazer com que seja providenciado o que haveremos de comer, o que haveremos de vestir, né? O apóstolo Paulo ele vai falar
em uma das suas cartas dizendo: antes lancem as vossas ansiedades aos pés do Senhor, né? Fazendo súplicas e orações, porque a chave para nós podermos vencer a ansiedade está em orar e apresentar em oração aquilo que gera e que tem gerado ansiedade. Existe um remédio bíblico para a ansiedade: apresentar em oração aquilo que porventura nos causa ansiedade. O problema é que quando a gente fica ansioso, a gente quer se isolar. Exatamente. A gente quer ficar sozinho, né? E na realidade Jesus está falando, não, ao invés disso, lancem aos pés, porque ele tem cuidado de vós. Então ele é um Deus de cuidado. Então, para viver de propósito, nós precisamos priorizar o reino de Deus. Viver a intencionalidade, que é outra vez falando sobre isso, de estabelecer como prioridade esse reino. O que é do reino? Reino não é só atividades da igreja. Reino é qualquer momento que espelhe Jesus Cristo dentro ou fora da igreja, ou em qualquer momento dentro do ambiente familiar, e assim seja. Esse momento é um momento que vai evidenciando o reino de Deus, o caráter do reino de Deus. Porque Jesus, certa feita, recebeu a pergunta: onde está o reino de Deus? Lá, acolá. E aí o próprio Jesus responde: o reino de Deus está entre vocês, ou outras versões vai dizer, dentro de vocês. Ou seja, onde vocês estiverem, na mesa que vocês partilharem, nas conversas que vocês estabelecerem, nos relacionamentos que vocês tiverem, tudo isso tem que expressar o reino de Deus. Então não é só no ambiente da igreja, porque a gente às vezes atrela isso. Eu acredito muito, e uma vez eu ouvi isso, eu achei interessante, a igreja é o movimentar do reino de Deus aqui na terra. Ou seja, a igreja gera esse movimento do reino de Deus. Mas o reino de Deus somos cada um de nós, que somos seus cidadãos. Né, que estamos justamente vivenciando essa questão de reino de Deus. Entendi. Vocês entenderam aí, pessoal? A pergunta que ele fez é sobre aonde você está colocando a sua confiança, em que você está, por que você está se preocupando demais. E tá aqui, ele explicou muito bem pra gente que nós precisamos priorizar o reino de Deus, para que a gente possa desfrutar de paz, né, pastor? A gente possa desfrutar de paz, de tranquilidade. E se você ficou com a gente aqui até o final desse vídeo, curta o nosso vídeo, compartilha ele, deixe o seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.